Eita! Uh, vamos lá. Vamos começar aqui, né, esse vídeo de hoje. Vídeo para dar continuidade num quadro que eu já tentei trazer aqui pro canal, mas eu não consegui postar o vídeo que eu fiz porque ele não foi tão assertivo. Embora vocês vão entender um pouco sobre a ideia por trás desse quadro, não achei que seria sábio da minha parte postar um vídeo como aquele, tá? Porque eu acredito que faltou informação. Que quadro é esse? Acredito que você tenha visto no início desse vídeo. O quadro vai se chamar Pensando em Voz Alta. É curioso, e é importante falar isso aqui nesse vídeo, é curioso que eu não sabia, mas outro criador de conteúdo tem um quadro similar, que é Pensando Alto, acredito eu. Mas eu achei a ideia desse quadro tão interessante que eu falei, por que não eu fazer também um quadro parecido com um nome diferente, na verdade, né? Diferente, só uma nomenclaturazinha ali, mas enfim, é bem similar àquilo que se não me engano, Arthur Miller faz no canal dele. E eu vou trazer aqui pro canal, porque eu acho que é uma forma muito interessante de conversar um pouco com vocês aqui sobre assuntos interessantes. O canal, esse quadro especificamente, ele vai ser para comentar algo que eu li, ouvi, tá? Então, compartilhar alguma coisa, algum tipo de reflexão, de uma forma bem descontraída, em um formato Talking Head aqui, falando com vocês tranquilamente. Eu coloquei uma telinha ali que agora eu consigo gravar de uma qualidade um pouco melhor e eu consigo me ver aqui numa tela que eu coloquei aqui em outro celular. Então, está tudo bem, digamos, alinhado para que a gente possa continuar os vídeos. No vídeo de hoje, eu quero comentar um pouco com vocês sobre leitura. Interessante que eu tô numa fase dos cadernos, né? Os cadernos. E esse caderno aqui eu uso como ideias para vídeo. E eu coloquei aqui a ideia desse vídeo. E acredito que seja. Deixa eu ver se vai focar. Focou aí? A ideia do vídeo, ele passa por nos colocar no lugar que leitura, ele não é um dom. Não é um dom. É um hábito que pode ser construído de forma assertiva e intencional. Por que eu digo isso? Eu nunca fui uma pessoa que gostava de ler. Por mais que os meus pais e pessoas à minha volta tentassem me influenciar de maneira positiva para que eu pudesse ler, eu sempre achei leitura algo muito maçante e chato. Acredito eu que muito por causa das literaturas que a gente vê na escola, que hoje eu vejo com olhos melhores, digamos assim, vejo de uma forma melhor essas coisas, mas eu não consigo conjecturar, eu não consigo imaginar que as pessoas que constroem essas literaturas para estar no ensino base ou ensino fundamental que seja, essas pessoas estão olhando para a parte criativa da criança ou para que isso estimule e inspire ela a ler. Então eu sempre fui uma criança que não gostava de jeito nenhum de ler, tá? E existe algumas histórias curiosas que aconteceram comigo, né, na família assim. Eu me recordo de uma que quando a gente tava no amigo secreto no final de ano, né, no Natal, e um tio, uma tia, um primo, não me recordo, porque faz muito tempo eu era criança, me tirou, né, como, como amigo secreto, e aí ele me deu uma lista telefônica, e me deu uma de livro lá, que eu fiquei batendo na cabeça o livro, porque eu odiava livro, na verdade eu odiava ler. Eu gostava do livro, tanto que quando eu era mais novo, o pessoal da família me chamava de a junta Mocofaia, tipo, que juntava porcaria, juntava coisas, um bocado de coisas amontoadas, como se fosse um acumulador, né? Era como falava, era como chamava. Eu não sei nem o que significa isso, não sei nem se essa palavra existe. Mas era isso que o pessoal da família falava de mim, porque eu sempre tava com uma mochila que tinha vários livros, então isso era muito interessante. É uma história, assim, né, de como que era eu com a leitura.
Só que aí, depois que eu comecei a amadurecer, né? Passei por alguns processos de vida, eu me deparei com a necessidade intrínseca na leitura e como que a leitura ela é um valor inenarrável para a humanidade. Isso foi um ponto antes, essa virada de chave, né, para que eu começasse a ler, mesmo que seja de uma forma não linear e pouca, eu comecei leituras e foi de uma forma muito positiva. Mas ainda era muito espaçada e sem muita objetividade. Mas o verdadeiro boom de leitura, ou do meu interesse por ler e meu interesse de buscar boas literaturas para ler, enfim, e tentar me desenvolver nessa relação, foi quando eu me converti. Que o Deus que se fez carne habitou entre nós, como João está dizendo no capítulo 1 dele, né? Que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, no princípio todas as coisas foram feitas por ele, e esse verbo que se fez carne é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é o próprio Cristo, né? Foi inspirado pelo Espírito Santo através de vários escritores das Escrituras. E a Bíblia é aquele livro fenomenal que instiga você a buscar mais conhecimento. A Bíblia é uma porta de sabedoria muito grande. Tanto para que você construa sabedoria dentro dela, mas também para que você possa estar nessa posição de buscar mais sabedorias em outras literaturas. A Bíblia, não como uma filosofia, mas como uma verdade espiritual, mas te instiga a você ser mais sábio e inteligente. Isso glorifica o nome de Deus. E a partir dali, foi o meu processo de leitura de forma mais organizada, embora ainda não seja o ideal, tanto de frequência quanto de linearidade das leituras que faço, é completamente diferente de como era antes. Então, esse é um vídeo rápido, tá? Só para conversar com vocês um pouco aqui, contar um pouco da minha história, de como que a leitura teve essa junção na minha vida, né, do que aconteceu lá no passado, o que acontece hoje em dia. Eu sempre gostei muito de livro, o livro físico, eu sempre gostei de pegar no livro, eu sempre gostei disso, eu sempre gostei do papel, isso daí nunca mudou desde quando eu era mais novo, e eu uso essa paixão por aquilo que é analógico, por aquilo que é físico, para me instigar a ler e continuar lendo e buscando mais sabedoria. Afinal de contas, a fonte de toda a sabedoria, seja de qual for a área, está nos livros. Por isso que eu sempre vou estar com o livro, cara. Assim, livro, caderno, essas coisas são incríveis, sabe? E são coisas milenares. A leitura é milenar, a escrita é milenar, justamente porque são coisas que passa pelo crivo do tempo, sabe? E essas coisas que passam pelo crivo do tempo são coisas que são, assim, são artes, né? Como a gente tem lá 7 artes, né? E que fala também do cinema, da música, do teatro. Aquilo ali são coisas incríveis que acompanham a humanidade por séculos e séculos. Então, bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, de compartilhar aqui um pouco com vocês sobre alguma coisa que aconteceu na minha vida, mas esse é um lugar pra gente poder conversar, que você pode colocar aí nos comentários o que você acha de tudo isso, pode contar sua história em relação à leitura. Esse canal, o primeiro vídeo desse canal foi falando sobre leitura, a arte, né, da leitura, a arte de ler. Então, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, porque é a fonte e a inspiração que eu tiro pra construir os vídeos aqui e conversar com vocês. Desde livros como esse que eu tô lendo aqui, Chamados para Criar, qualquer outro livro sobre neurociência, comportamento humano, seja livros sobre oratória, sobre negócios, e livros principalmente teológicos e a palavra de Deus. Mas é isso aí, valeu, falou galera!